Eu chamaria a atenção de que, embora nós tenhamos um regime que pode ser considerado entre parênteses unitário, há normas que são dirigidas diretamente pelo exercício da atividade empresarial. O parágrafo único do 927, que trata sobre as atividades de risco, embora as atividades de risco não sejam exclusivas dos empresários, atinge fundamentalmente as atividades empresariais. E o artigo 931 é mais específico ao tratar sobre a responsabilidade do empresário pela circulação de produtos e serviços. Além disso, há toda uma discussão sobre o próprio regime de responsabilidade, a responsabilidade dos prepostos, legitimidade para a prática de atos, inclusive para a celebração de contratos. Nós temos um regime diferenciado, seja um contrato civil ou empresarial. A conclusão, portanto, da minha primeira parte é a proposição de que, embora exista uma unificação legislativa do direito das obrigações, essa unificação ela é simplesmente legislativa. Nós continuamos tendo um regime de direito das obrigações que precisa ser compreendido conforme a natureza da relação a que está submetido, com todas as suas dificuldades. Embora existam casos que são muito mais claros, existem outros em que há um grau de incerteza maior e que precisa ser compreendido para ver se a natureza da relação sobre a qual a norma incide é um elemento, ou não um elemento determinante para a compreensão da norma de maneira diferente, tendo em vista os seus efeitos e a sua própria funcionalidade. Diante disso, eu passo para a segunda parte, para examinar o seu argumento apresentado pelo projeto de lei 1572 de 2011, apresentado pelo Pablo Coelho, se os argumentos são coerentes e se esse projeto talvez não serviria para nos auxiliar, tornando um pouco mais fácil a atividade do jurista, porque, como nós, ao menos, penso que tenha tentado demonstrar para vocês, é muito difícil eliminarmos essa distinção, essa separação. Não teria lógica, coerência, afinal de contas, nós temos um código comercial. Bom, nessa análise, eu deixo de fora, desde já, algumas observações relativamente a algumas obrigações, algumas afirmações e problemas desse código, como, por exemplo, definir empresário por estar registrado no órgão mercatório. Isso, nós temos um critério, significa que se o sujeito desenvolver uma atividade empresarial de maneira irregular, ele não vai se sujeitar aos efeitos da falência. Porque não é empresário, não é sujeito à falência. Por exemplo, também não vou tratar da circunstância de que os profissionais liberais sem curso superior, porque não são empresários os profissionais liberais com curso superior. Não vou me preocupar com os profissionais liberais sem curso superior. Um músico, por exemplo, não terá lugar nem no direito civil, tampouco no direito empresarial. Deixando essas questões de fora, também como a circunstância de que talvez seja absolutamente irresponsável alterar a lei das SAs, que agora, depois de tantos anos, passou por um processo de aperfeiçoamento, tem uma jurisprudência, no que pode se ter jurisprudência relativamente consolidada, tampouco com todas as dificuldades relativamente à falência, e muito mais quanto à disciplina dos títulos de crédito. Passando por cima disso, eu vou tratar de algumas disposições que dizem respeito ao nosso tema. Entre elas, a primeira proposição
do professor Fábio Coelho, de que esse é um projeto de código principiológico. E eu destaquei 2 artigos que tratam de princípios que nos interessam. O artigo 4º, em que ele trata, são princípios informadores das disposições desse código. Liberdade de iniciativa, liberdade de competição e função social da empresa. São princípios do direito contratual empresarial. Autonomia da vontade, plena vinculação dos contratantes ao contrato, proteção do contratante economicamente mais fraco nas relações contratuais simétricas e reconhecimento de usos e costumes do momento. Olha, termos um código principiológico, em certa medida, é algo que está adequado aos nossos tempos. O professor Ascensão ontem nos falava sobre o progresso do direito vinculado às cláusulas gerais. Eu fiz um comentário agora, não lembro com quem, com o professor Santorini, e em certa medida eu concordo com o professor Ascensão, mas dá uma saudade da época que nós não tínhamos cláusulas gerais. E eu acho que o professor Fábio Coelho também tem saudade. Porque, ao propor um código principiológico,